Hello teachers, students, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e nós vamos juntos aí ao longo dessa aula. Por falar em aula, vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, então, da nossa aula 1, construção de repertório lexical e o nosso detalhamento. Formas regulares e irregulares dos verbos no passado e acréscimo de ed ou de nos verbos regulares. Bora iniciar nossa aula de hoje? Então, pessoal, imaginem um mundo sem internet, sem celular, sem IA, sem carros elétricos. Então, vamos voltar um pouquinho aqui no passado para a gente falar sobre os verbos no passado da língua inglesa, que é o Simple Past. E como vocês podem observar aqui, né, nós temos os personagens e eu estou mostrando para vocês algumas tecnologias que eram usadas há não tanto tempo atrás, mas que hoje ninguém mais usa, como o gramofone aqui, né, a vitrola. Então, Life and Then Now é antes e depois. Vejam aqui como era o telefone. Hoje nós não vemos mais telefone com fio, é muito difícil, não que não existam, mas não dessa forma, né? Mas era assim que as pessoas se comunicavam. Tinha aqui a datilografia, né? A máquina de datilografar. Hoje a gente usa o quê? Teclado, ou então no nosso celular a gente digita ainda, né? Mas com aquela telinha, touchscreen, você toca, certo? Então as coisas evoluíram muito e vamos trabalhar aqui um texto sobre a diferença, né, do passado e da vida atual. Acompanhe comigo o texto. The difference between past and present life. Então, a diferença entre passado e futuro, tá? Life, then and now. Observem que eu tenho aqui no texto algumas palavras destacadas. Eu gostaria que vocês prestassem atenção e eu vou falar aqui um pouco sobre o texto. O título é Life Then and Now. There is no doubt that things have differed greatly between past and present in many aspects of life, and this difference has caused the development of human civilization and the change forms and patterns of life. Então está falando aqui, né, que não tem dúvida, né, que o que está, né, os aspectos do passado, né, influenciaram bastante aqui também no desenvolvimento da civilização e mudou as formas, né, os padrões de vida. Vejam aqui. Tem aqui as imagens também, né, como é que eram os telefones antigamente e agora nós temos nas palmas das nossas mãos, né, a gente carrega para a gente quiser, tem internet, podemos fazer tudo, tirar foto, então houve uma grande evolução, né? Vejam então no próximo. While some people view this difference as positive, some argue that it is necessary to return to the values of society and its customs that are so lacking in contemporary life. Então, está falando aqui que alguns, né, acham que nós deveríamos voltar aos costumes antigos e tal. Tem sempre as discussões, né, essa transição de geração. Então, tem esses conflitos, né? Então, difference between past and present life, né? There are very clear difference between past and present life, including the following. Vejam aqui. Então, está falando aqui que tem muitas diferenças, né, entre passado, né, e o futuro nas nossas vidas. Vejam, sobre a tecnologia. E acompanha esses verbos que estão destacados. Então, temos o seguinte, né? The technological side. Vamos lá para o próximo, aqui, side life. In ancient times, lacked. Vejam que esses verbos que estão destacados, eles terminam em ed, né? Então, vou já falar para vocês. Então, the technological side, né? Então, lado, né? Technological life in ancient time lacked the tools of technology that men knew in modern times. So people's lives were difficult in many ways. Então, está falando aqui, né, que a falta de ferramentas, então, faltavam ferramentas, né, tecnológicas antigamente, dificultava, né, a vida das pessoas. Então,
In traveling, nas viagens, as pessoas, né? People traveled from country to country using camels, and at home people use simple primitive tools to set fire to the food. Então, para viajar, algumas pessoas viajavam usando camelos e usavam ferramentas bem primitivas para acender o fogo, né? Hoje é tudo muito simples, ok? Então, vamos comparar mais um pouquinho sobre a nossa vida no passado e no futuro, como ela foi modificada, né? Então, temos lacked, traveled e used, palavras destacadas. No próximo, in today's world, people are competing in the use of technology in all aspects of their private and public life. In people's homes, you find most tools that make it easier for people to live and get away from hardship and fatigue, shorten time and for money, from one place to another, thousands of miles away in a few hours. Então, aqui o texto traz muitas vantagens, né, de nós usarmos a tecnologia, de tudo ter avançado, melhorado. Então, a gente se move de um lugar para outro com mais facilidades, né? Não precisa mais usar os animais ali, a gente tem tudo aqui no celular. Então, o celular hoje serve para tirar foto, ele serve até, eu descobri um dia desses, como fita métrica, para medir, né, lugares. Então, serve para tudo que vocês imaginarem. E eu deixei ali no texto algumas palavras em destaque que terminavam em ED. Não sei se vocês prestaram atenção, tá bom? Mas agora eu vou falar sobre esses verbos que estavam destacados, que são verbos no passado e são considerados verbos regulares. Vejam comigo o que seria verbo regular. Pay attention. Então, os verbos regulares em inglês, né, são todos aqueles verbos que, quando usados para falar de situações que aconteceram no passado, usamos ED no final. E aí, o que acontece é que os verbos regulares em língua inglesa, eles são bem simples de serem identificados, porque eles têm essa terminação em ED. ED, tá? Vejam comigo aqui um exemplo, que é bem mais fácil para que vocês possam entender. Eu retirei esses verbos lá do texto, eles estavam destacados e todos eles tinham a terminação ED. Vejam comigo. Lack, lack. O passado dele é lacked. Vejam comigo. Lacked. Tem essa pronúncia aqui do final, vocês podem aprender repetindo aí comigo, tá bom? Mas é como se fosse um T. Lacked. Tem um sonzinho aí de T no final, tá bom? Então, lacked é carecer, faltar, tá bom? Travel, travel, que é o verbo viajar. E o passado dele é traveled, traveled. Ó, observem que eu não falo a letra ali, o último E, eu não falo traveled, fica até feio, né? Então, traveled, traveled, é assim que eu vou pronunciar esse verbo. Então, traveled, aqui vocês podem ouvir a letra D. No anterior, vocês ouvem no finalzinho lacked, lacked. Vamos para o verbo defer, né? Defer. Vamos ver qual é o passado dele. Deferred, deferred, que é diferir. Vejam que eu tenho 3 verbos que eu utilizei ali no nosso texto, né? Que é antes e depois, como era a vida antes, como é agora, como ela evoluiu de acordo com o avanço da tecnologia. E esses verbos estavam presentes ali no meu texto, indicando que tudo que eu estava falando nas orações com esses verbos, que as orações estavam no passado. Então, se vocês se depararem com o texto em língua inglesa e perceberem que os verbos terminam em ED, vocês já vão saber que essa estrutura é o passado simples, que é o simple past da língua inglesa. Então, uma dica aí para vocês quando estiverem fazendo leitura de textos, alright? Vamos trabalhar um pouquinho mais sobre esses verbos regulares. Pay attention. Aqui. Então, eu tenho algumas regras bem simples. A regra geral diz que você vai acrescentar, né, a letra D no final do verbo, tá bom? É só letra D, geralmente, tá bom? Aí, o que acontece, né? O ED, na verdade. Mas, às vezes, alguns verbos, eles já vêm com a letra E. E aí, o que acontece? Eu vou acrescentar o outro E e acrescentar o ED? Será que é assim? Já que a regra geral diz que eu devo acrescentar o ED? Vamos ver o que acontece. Tenho aqui o cause.
ele vai ficar assim no passado. Observem. Ele vai ficar caused, tá? Caused, que é causar, tá? Cause, causar. Vejam aqui que eu tenho o verbo use. Use é o verbo usar. Like é o verbo gostar. Escape é o verbo escapar. Então, na primeira fileira, todos os meus verbos estão na sua forma base, tá bom? O que é a forma base de um verbo? É a forma original, tá bom? É como ele foi formado primeiramente. Então, existe muito isso na língua inglesa, na língua portuguesa, qualquer idioma, a forma base das palavras, é a primeira que surgiu. Então, a partir dali, a gente conjuga, forma outras palavras, tá? Então, cause, use, like, escape estão nessa forma base. Agora, eles acabam na letra E. Se eles acabam na letra E, eu só vou acrescentar a letra D, porque até fica estranho, né? Usar a regra geral, acrescentar outro E, não faria sentido, ficaria estranho, né? Mas aí você não precisa acrescentar, porque o E já faz parte daquele verbo. Então, cause fica caused, use fica used, somzinho de T, like fica liked, som de T também ali no final. A questão da pronúncia dos verbos regulares tem isso, pessoal. De alguns terminarem com som de D mesmo, outros com som de ED e outros com som de T. Então é só praticar isso, não precisa ficar preocupado não, tá bom? Escape, escaped, escaped. Então cada um deles tem essa terminação, o que torna, né, a identificação desse tempo verbal na língua inglesa muito fácil, porque se eu percebo que tem um ED, eu já consigo identificar ali que tempo verbal aquela oração se refere. Então, isso é bem importante, porque enquanto estamos lendo ou falando, né, a gente usa vários tempos verbais ao mesmo tempo. Então, o passado, quando for o verbo regular, porque tem os irregulares também, não é somente o regular, infelizmente, temos o regular, que tem essa terminação IED. E agora, para que vocês possam compreender melhor, porque trabalhar palavras isoladas não ajuda tanto, não. A gente precisa trabalhar a língua inglesa contextualizada, fazendo frases, né? Esse é o nosso objetivo de aprender a falar em algum idioma, a gente trabalha sempre contextualizando para que faça mais sentido. Vejam aqui, então, exemplos com verbos que nós acabamos de ver, que aqui no caso é o travel. In traveling, people traveled from country to country using camels, tá? Então, ao viajar, as pessoas viajavam de um país para outro usando camelos. Então, na hora de traduzir, né, a gente vai traduzir dessa forma, tá? Usando o passado, porque eu sei que o verbo, ele vem com ED, quer dizer que está no passado, tá? Então, vejam, people é o sujeito, as pessoas, né? E geralmente quem usa verbo é o sujeito, tá certo? Então, as pessoas viajavam, né, de um país para outro usando camelos, ainda falando sobre o tema da nossa aula, né, que é Life Then and Now, antes e agora, né? O outro exemplo, usando outro verbo, seria o verbo use. Vejam comigo uma oração assim retirada, né, lá do texto, para a gente trabalhar também a questão do passado e as orações do texto, tá bom? Vejam. At home, people used simple primitive tools to set fire to the food. Então, em casa, as pessoas usavam ferramentas primitivas para acender o fogo e preparar alimentos, né? Hoje nós temos até fogão elétrico, a gente nem precisa usar nem fósforo, é tão simples, mas antes tinha que fazer o fogo ali sozinho, se virar, e hoje está tudo muito mais simples, né? Então, no final das contas, nós ganhamos mais tempo para a gente se cuidar, para a gente estudar, para a gente aprender, trabalhar, né? Com essas facilidades, nós ganhamos muito tempo, mais qualidade de vida, certo? Então, no exemplo a seguir, temos The heavy rain caused flooding. The heavy rain caused flooding. Aqui é um outro exemplo
eu estou usando aqui, no caso, o verbo cause, que é causar, e ele está aqui recebendo o ED, né? O D, na verdade, que ele tem a terminação em E, assim como use e o outro verbo que já foi passado anteriormente, tá? Então, flooding são alagamentos, então the heavy rain caused flooding. A chuva forte causou alagamentos. Alright? Tudo certo? Então, vocês estão acompanhando aqui comigo o uso do passado com a utilização dos verbos regulares. O que são verbos regulares mesmo, pessoal? São verbos que nós utilizamos no passado simples e eles têm a terminação em ED. Mas vimos também que alguns verbos, eles já vêm com a letra E. Se ele já vem com a letra E, isso quer dizer que eu não vou precisar, né, acrescentar mais um E e duplicar. Fica bem estranho, tá certo? E aí, dentro da regra geral, né, a regra geral diz que nós acrescentamos ED, é a regra principal. Isso quer dizer que a maioria dos verbos terminarão em ED, alguns com a letra D. E vamos ver uma outra situação aqui que foge à regra. Também são verbos regulares, mas eles vão ter uma modificação diferente da primeira que nós vimos. Vejam aqui o verbo stop, o hug, o plan. Temos ainda o remember. Todos são verbos regulares. Todos vão receber a letra aqui o sufixo ED, né? Porque vocês viram que nenhum deles terminam na letra E. Se não termina na letra E, eu tenho que acrescentar o ED. Mas observem aqui algo bem importante. Stop. Vamos ver como é que é o passado dele. É diferente do que nós já vimos. Então, stopped. Stopped. É a pronúncia stopped, com som de T mesmo ali, tá bom? Então, vão pronunciando aí, vão repetindo comigo, que isso ajuda na hora de vocês falarem, participarem aqui comigo, tá bom? Stop. Ele recebeu mais uma letra P. A letra P foi duplicada, ficaram duas. Vejam que stop originalmente só tem um P. Mas aqui na sequência ele tem dois. Mas o que aconteceu que de repente eu tenho dois P's? Então, quando eu trabalho com verbos bem curtos, como stop, hug, plan, eu preciso observar a construção dele. Se acontecer uma consoante, como no caso do T, ó, o T é uma consoante, o O, que é uma vogal, e o P, que é uma consoante, eu vou dobrar a última letra. Ah, mas se vier consoante, vogal, vogal de novo, não é para dobrar, não. É só quando for um verbo curto, de uma única sílaba, e ele tiver essa terminação. Consoante, T é consoante, O é vogal e P é consoante. E aí eu duplico, eu repito a última letra e depois que eu acrescento o ED. E se eu esquecer, professora, de dobrar, aí vai ficar aquele erro ali, tá bom, na palavra, não pode esquecer. Se for passado, tem que duplicar a letra. Hug, então stop é parar, hug é abraçar, tá? Hug. Vejam que isso aqui já é diferente do stop, só tem 3 letras. H consoante, U vogal e G consoante. O que vai acontecer? Vejam comigo. O passado do hug é hugged. Hugged. Eu dupliquei a letra G, porque mesmo consoante, vogal, consoante, um verbo curtinho. Plan. O plan, se você olhar, você até consegue adivinhar o significado dele, porque ele tem, assim, uma semelhança com a palavra na língua portuguesa. Então, plan é planejar, bem curtinho também. E ele tem ali L, consoante, A, vogal, e o N é uma consoante. E por isso que ele vai ficar dessa forma. Vejam, o plan vai ficar planned, planned, planned. A última letra E você não vai falar, tá? A letra E ali do final não fala. Então é planned, hugged, stopped, ok? E agora temos aqui um verbo longo, remember. Mas observe o final dele, sempre ali no finalzinho, tá? Você vai observar que eu tenho a letra B é o quê? Consoante.
E a letra E é o quê, gente? Vogal. E o R é o quê mesmo? Consoante. Mas prestem atenção, esses verbos aqui no começo, eles duplicaram, nós duplicamos aqui a letra final deles porque eles são curtos e acabam em consoante, vogal, consoante. Mas o remember, vamos ver como ele vai ficar? Observem. Vai ficar remembered, remembered. Observem que eu não dupliquei a letra R. Lembra o que eu falei com relação a essa regra aqui, né, do consoante, vogal, consoante? Ele precisa ser um verbo muito curtinho, de uma sílaba só, tá bom? Se tiver mais de 2, 3, 4, aí você não vai seguir essa regra aqui, tá bom? Você não vai duplicar, ok? Então preste atenção. Só se for consoante, vogal, consoante, e você duplica ali a última letra, e ele precisa ser curto, alright? Vamos usar os exemplos agora. Aqui. Potira planned her vacation last week. Então, a Potira planejou suas férias semana passada. Como é que eu sei que é passado aí nesta oração? Porque eu tenho ED. E o verbo plan, ele foi duplicado ali, né? A letra D foi duplicada porque é um verbo curtinho. E aí, quando eu tenho o verbo curto, e ocorrer consoante, vogal, consoante, tá? Eu vou duplicar, tá bom? Nesses casos aqui, tá? Vai duplicar. Então, o que seria esse vogal aqui, ó? Então, P, consoante, tá? Não vamos começar pelo L. O que eu tô falando aqui? Então, L é consoante. A letra A é vogal e a letra N é consoante. Daí que no passado eu vou acrescentar mais um N, tá? Sempre eu vou duplicar a última letra, não saiam duplicando palavras erradas aí não, letras erradas não, tá? Então é isso que eu tô falando. O verbo é curto, plan, eu vou prestar atenção se ele é consoante, vogal, consoante, e aí eu vou duplicar a última letra, ok? Além desta modificação aqui, né, do consoante, vogal, consoante, a questão de duplicar a última letra, nós temos uma outra situação aqui, que no caso são verbos terminados em consoante, tá bom? Vejam aqui, verbos terminados em consoante mais a letra Y. O que vai acontecer? Tá? Qual é a regra geral? É acrescentar ED. Isso quer dizer que a maioria dos verbos vão receber ED. A maioria, tá? Temos o caso do D, quando o verbo já tem a letra E no final, e acabamos de ver o caso de consoante, vogal, consoante, que a gente duplica a última letra antes de colocar ED. E agora vamos ver essa situação aqui. Observem que eu tenho o verbo cry, que é chorar. Temos o verbo carry, que é carregar. Try, tentar, study, estudar. Ó, eu estou dizendo aqui que se acontecer isso, tiver uma consoante mais o Y, eu vou fazer isso, ó. Eu vou retirar a última letra, que é o Y, tá? Pode retirar mesmo, sem pena. Tirem ele. E aí, vocês vão fazer o quê? Vão acrescentar este sufixo aqui, tá? Sufixos são palavrinhas que nós acrescentamos no final de uma outra palavra e formamos outra. Então, cry, o passado do cry vai ficar cried, cried, chorou. Carry, o passado dele vai ficar carried, carried. Viram que a letra Y saiu e no lugar do Y eu coloquei a letra I. Try, que é tentar, experimentar. Retira o Y, coloca o I e acrescenta o ED. Sempre tem
o ED em todas as situações. Todos os lugares ele tem um ED. Mas tem aquelas modificações que vocês viram comigo, tá? E tem o study, que é estudar. O passado dele, como é mesmo? Studied. Studied, que é estudou. E os exemplos? Aqui, ó. Pedro studied math last night. Pedro studied math last night. Quer dizer que o Pedro estudou. Então, esse ED aqui deixa o verbo no passado. E uma expressão aqui bem usada no passado, que é last night, ontem à noite. Tá? Aprendam as expressões também, para usar com as frases, certo? E aí que vamos para mais uma situação aqui, relacionado aos verbos no passado. Vejam comigo. Verbos terminados em vogal mais Y, vocês vão acrescentar o que mesmo? Apenas o ED. Mas observem aqui. Stay, play, enjoy. Deixa eu colocar aqui o try, que já passou, né? Agorinha, porque aí vai dar um tilt já já. Vejam aqui. Stay é ficar. Play, brincar, jogar, tá? Enjoy, gostar. E try é tentar, que acabamos de ver, ok? Vejam que o stay, ele vem acompanhado, tá? O Y vem acompanhado de uma vogal. Play, vogal. Enjoy, vogal aqui. E o try é consoante. Aqui eu tiro o Y, porque vem antes do Y uma consoante, tá? Aqui no caso do stay, o passado dele será assim, ó. Stayed. Não precisa aqui nesse caso tirar a letra Y, tá bom? Não precisa, porque eu tenho vogal. Como fica o passado do play? Played. Played. Enjoy, enjoyed. Enjoyed. Pronto. Espero que vocês tenham compreendido a diferença, tá? No try, eu tenho aí o Y, mas antes do Y tem o que mesmo, gente? Tem a letra, uma consoante, tá? Então daí você vai lá retirar o Y, porque antes dele tem uma consoante. Então funciona só para consoante mais Y. Se tiver vogal, como aquele play, que vocês viram agorinha, como os outros verbos que vocês acompanharam, você vai apenas acrescentar o ED. Aí, no caso, entra na regra geral, sem precisar tirar o Y, tá bom? Então, verbos consoante mais Y, a gente retira o Y e acrescenta o ED. Mas se não tiver consoante, for só uma vogal, você não precisa retirar o Y, ele permanece ali no meu verbo e recebe o ED normal. Vamos para os exemplos? Então, Sami played soccer yesterday. Então, Sami jogou futebol ontem. Played é o passado. Temos ainda mais um exemplo, vejam. Aqui, para a gente praticar. Which option correctly completes the text below, né? The Rosetta Stone, então, Egyptian, e eu tenho aqui um texto todo no passado. Vamos para as alternativas. Ok, então foi da Marinha, 2017, eu trouxe para a gente praticar. Vejam aqui as alternativas. Eu tenho aqui remained, discovered, measuring, was carved, used for. A letra B, remained, had discovered, measuring, carved, used to. Vamos lá. Had remained, had discovered, measured, is carved, used to, had remembered, discovered, measured, was carved, used for, could remain, discovered, measuring, would carve, uses for. Aqui eu trouxe a questão para que vocês possam observar. Vamos voltar para o anterior. Como esse assunto também ele é cobrado, né, pessoal? Em vestibulares, em concursos, em ambientes que vocês vão prestar, né, vestibulares mesmo, provas, e enfim.
Então, é importante que vocês consigam trabalhar, que vocês saibam trabalhar também o uso do passado simples, certo? Então, gente, respondam aí e é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Até mais!